Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 1º de dezembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. A pastora Nadiege Macário, da Igreja Batista Central de Niterói, coordenadora do projeto Edificando Adoradores. O pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata de Duque de Caxias. O pastor José Magalhães Furtado, da Igreja Metodista de Vista Alegre. Todo mundo aqui já no nosso estúdio, prontinho para participar com a gente do nosso Debate 93 de hoje. Um de nossos ouvintes diz: há 18 anos eu oro incansavelmente por um milagre. Há 18 anos o nosso ouvinte ora. Há 18 anos oro incansavelmente por um milagre. Oração, jejum, voto, já fiz de tudo para ter essa bênção, mas nada acontece. Hoje, já nem sei se Deus ouve os meus anseios. Compartilha aqui o nosso ouvinte. Será que estou lutando por uma coisa que não deveria? Pergunta ele. Deus concede pedidos mesmo que sejam contrários à sua vontade, porque parece que o céu está de bronze. E se de fato o céu estiver de bronze, o que devo fazer para tocar a vida e me conformar em não receber o que tanto peço? Como ter paz em meio aos pensamentos de que Deus se calou em relação à nossa vida? Cá entre nós, ouvinte, já passou pela circunstância de orar por um motivo e aparentemente nada acontecer? Já te aconteceu de clamar ao Senhor por uma transformação, uma mudança, uma cura, sei lá, a chegada de alguém e nada acontecer? A experiência de você orar e parece que a sua oração não passa do teto, que o céu está de bronze? Já passou por isso, ouvinte? O assunto é quente, minha gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Meu querido e sempre elegante pastor José Magalhães Furtado, bom dia, bem-vindo ao nosso Debate 93. O senhor destacou a frase: será que estou lutando por uma coisa que não deveria? A pergunta, pastor, o senhor viu aí, né? Decorre de já 18 anos, segundo o nosso ouvinte, de busca incansável. Ele já tem oração, fez jejum, já fez voto. E a impressão que ele tem ao final de tudo é que Deus não está mais ouvindo. Então aí a pergunta é: será que estou lutando por uma coisa que não deveria? Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, J.R., Marcela, companheiros da mesa, ouvintes. Eu mando um abraço para minha esposa Sueli Furtado, está nos ouvindo nessa manhã, para Leide, Cíntia, Jefferson, Ulisses e Simone, meus filhos e filhas, também para alguns irmãos da nossa igreja, o Ademar, a Ive, que são crentes novos, Cristiano, está voltando para Jesus, Sueli Alves Peixoto de Matos, da Metodista de Vila Isabel, e todo esse público fantástico que sintoniza o debate nesta manhã. Queridos, se a gente estivesse falando de uma equação matemática, você poderia
replicar essa experiência tantas vezes quanto quisesse, o resultado seria o mesmo. De igual modo, se a gente está defendendo ou não, colocando no laboratório um postulado da física, a mesma verdade seria aplicada. Mas nós estamos no campo da fé, nós estamos no campo do sobrenatural. E nós temos a certeza, eu não conheço o ouvinte que está com esse dilema, mas eu conheço a Deus. E sei que Deus quer atender a oração. Deus quer abençoar. Sob que circunstâncias? Por exemplo, o centurião pediu um milagre. Jesus pouco conhecia e disse, vou na sua casa. Ele disse, não vai não, dá só uma palavra. Oh, grande é a sua fé. Né? A mulher sirofenícia também pediu para a filha. Não tinha 18 anos ainda essa situação. Mas Jesus também atendeu de princípio, não vou, cachorrinhos e tal. E ela insistiu e ele atendeu, né? Pedro, Senhor, socorre-me, estava lá naufragando, o Senhor atendeu. Então, Deus quer atender. A questão que eu chamo a atenção e que precisa ser considerada é de que Deus pesa as orações. Não tem mágica. Deus pesa as orações. Deus mede as atitudes e Ele quer atender. Mas isso que eu peço, glorifica a Deus? Ajuda o próximo? Atende a uma legítima necessidade? Fortalece algum princípio do reino de Deus? Faz avançar a sociedade? Né? Se há legitimidade nesse pedido, não tem por que desistir. Tem que insistir, porque no momento certo Deus vai abençoar. Pastor Rômulo Rodrigues, bom dia, bem-vindo. Quero também ouvir a sua opinião sobre esse destaque inicial. Bom dia, meus irmãos. Bom dia aos queridos aqui da mesa. Bom dia a você que está nos ouvindo, JR, Marcela, esse público tão querido do nosso debate 93. Nas minhas considerações iniciais, eu quero concordar com o que o pastor José Magalhães acabou de dizer. Nós não estamos tratando aqui de uma fórmula matemática, de uma questão exata. Nós estamos tratando com a fé, com o sobrenatural, estamos tratando com a soberania de Deus. Nós não podemos nos esquecer a dimensão da soberania de Deus. Sendo assim, a gente precisa entender que, como soberano, Ele pode atender quando quer, da forma que quer, a hora que quer, não atender como nós queremos. Eu acredito que alinhar as nossas vontades com a vontade de Deus é um dos grandes, se não dos maiores desafios de um cristão. Lógico que as nossas orações são sempre tendenciosas, a gente ora sempre em torno daquilo que a gente acha que é melhor para a gente, daquilo que a gente acha que vai ser a bênção para a nossa vida. Então as nossas orações sempre caminharão com essa tendência. Isso é humano, né, irmãos? Isso é natural. Portanto, nem sempre é assim que as coisas funcionam. Então, alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus é um desafio constante que todo cristão passa. Portanto, eu concordo, nem sempre Deus ouve como queremos, como pedimos, na hora que pedimos, e que Deus nos ajude nessa descoberta diária a alinhar as nossas tendências, o que nós queremos, com aquilo que Deus tem para nós, que é sempre o melhor, que é sempre o que vai nos abençoar. Nem sempre a gente descobre isso num primeiro momento, percebe isso num primeiro momento, a dinâmica da oração e a dinâmica como Deus ouve essa oração é muito particular. Nós não temos uma fórmula, nós temos princípios que norteiam a nossa jornada de oração na presença de Deus. Então, inicialmente, eu queria deixar essas considerações para nós. Pastora Nadiege Macari, a nossa menina da mesa de hoje, a pergunta do nosso ouvinte foi: será que estou lutando por uma coisa que não deveria? Bom dia, JR, os nossos debatedores, nossos ouvintes da Rádio 93. Eu concordo, sim, com os nossos, os dois debatedores aqui, os nossos pastores, mas eu gostaria de acrescentar algo. E o que eu acrescento é o seguinte: você deveria continuar sim, mas principalmente você deveria se perguntar: será que é o tempo de Deus para a minha vida?
porque a gente está precisando ter mais uma direção para respostas mais claras para os nossos ouvintes. De repente, não é o tempo de Deus ainda para a sua vida. O tempo para você foi 18, pode ser 20, pode ser 30, para algumas pessoas somente 1 ano. Então, você precisa saber se é o tempo de Deus. E que tempo é esse? Será que eu estou pronta para receber essa bênção, esse milagre, como ela coloca aqui, né? Como ele coloca, esse milagre de Deus na minha vida? Às vezes você não está pronto para receber o milagre. Então, precisa direcionar a tua oração, pedindo a Deus que te prepare para você receber esse milagre e que seja o tempo de Deus, não o seu, que Deus conhece mais você do que você mesmo. Pastor Paulo Afonso Generoso, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. Um dos nossos ouvintes diz aqui, pastora, Deus ele nos dá algo mesmo contra a sua vontade. Diz ele, acho que oramos tanto por algo que Deus ele nos dá pela sua vontade permissiva, que nem sempre, na minha opinião, é boa, diz o ouvinte. Mas existe a vontade absoluta, não adianta orar e pedir que Deus nunca vai atender. Exemplo, não podemos orar para Jesus não voltar, certo? Porque essa é a vontade absoluta de Deus. Se Deus não nos dá algo, é porque não será bom para a nossa vida. O senhor concorda, pastor, com o que disse o nosso querido ouvinte? JR, primeiro bom dia também para os colegas debatedores e para o povo de Deus aí ligado na 93. JR, eu penso diferente desse querido ouvinte pelo seguinte: primeiro, eu não comungo da ideia da vontade permissiva de Deus. Por quê? Porque a permissão é um ato da vontade. Então, Deus só tem uma vontade. E a vontade de Deus, se a gente quiser dar um nome de soberana, tanto faz como tanto fez. Deus só tem uma vontade. A vontade de Deus, a vontade moral de Deus está nas Escrituras, e Deus tem uma vontade individual, como trata cada um de nós. Então, toda oração, ela tem que estar de acordo com a vontade moral de Deus. Ou seja, nós não vamos pedir nada a Deus que a Bíblia já diz que não vamos ser atendidos. Ademais, JR, o mundo não é arte do desejável, do possível. Então, nem tudo que nós desejamos nós vamos alcançar. Nem todas as orações serão atendidas. Muitas orações nossas não serão atendidas mesmo. Você pega o caso de Moisés. Moisés só queria dar um passo a mais para chegar na cidade, na terra que Deus prometeu. Deus, basta, não me fale mais nisso. Assim como Moisés não chegou, não foi alcançado, muitos morreram alcançando a promessa. Qual é a sensação que esse ouvinte tem? A sensação de que Deus não está atendendo é natural, porque está demorando sobre a ótica dele, né? Mas não quer dizer com isso que Deus não está atento às orações. Deus ouve a oração, mas Deus não atende. Muitas orações não serão atendidas. E todos nós sabemos que, se pegar a Bíblia, algumas pessoas falam 6 maneiras de por que Deus não atende, 7, não. Existem quase 20 textos bíblicos que indicam que Deus não vai atender muitas orações. Muitas delas não serão atendidas mesmo. A gente vai passar pela vida sem que essas orações sejam atendidas. Agora, isso não obsta que a gente continue orando, porque a Bíblia diz, orai sem cessar. Agora, se essa oração tiver em consonância com a vontade moral, quando a gente vai para a Bíblia, a gente descobre a vontade moral. Como é que é a vontade soberana? Ninguém vai descobrir essa vontade soberana. Nessa mesma linha, pastor, um dos nossos ouvintes aqui nos conta, não podemos deixar de orar, também depende do pedido que temos feito. Ela conta sobre um ministro de Deus que ela conheceu de perto, que viveu quase 100 anos, sempre foi uma bênção, pastor, sempre foi uma bênção, e orou pela conversão do seu filho a vida inteira. E ao falecer, não viu a conversão do seu filho. E o que aconteceu? Logo após a morte do pai, o menino se voltou para Deus, experimentou a conversão verdadeira e é uma bênção. Não podemos nunca desistir de orar. Compartilha uma querida ouvinte acompanhando a gente diretamente de Niterói. Aqui eu agradeço pelo carinho da audiência e pelo privilégio de ter você aqui com a gente na 93 FM. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. E a pesquisa é a seguinte: você acredita que Deus concede pedidos, mesmo que sejam contrários à vontade dele? 65% dos ouvintes por telefone acreditam que não, mas no nosso site há um empate. 50% deles acreditam que sim e 50% acreditam que não. Muito obrigado a você, ouvinte, pela sua participação com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Daqui a pouquinho eu quero anunciar a você, nós começamos hoje a apresentar aqui
a entrevista que eu fiz com o Dr. Deltan Dallagnol, que é procurador da República e é o coordenador dessa campanha das 10 medidas contra a corrupção. Um jovem realmente valioso, um trabalho muito bem feito e uma pesquisa que tem sido feita e desenvolvida ao longo de algum tempo. Você vai acompanhar isso. Eu exatamente trouxe alguns questionamentos sobre esse ponto. Ele apresenta aqui algumas características especiais sobre este trabalho das 10 medidas contra a corrupção. Você vai acompanhar hoje aqui no nosso debate 93 e vai ser muito edificante, tenho certeza disso. Também daqui a pouquinho vamos falar aqui sobre o Impacto 93, é mais uma ação da 93 em prol da comunidade, prestando serviço, estando com o povo de Deus, estando com a comunidade, com as pessoas que precisam tanto, estendendo a mão para abençoar, como sempre faz a nossa Rádio 93 FM, desde o seu nascimento, desde a sua formação. Isso é um privilégio muito grande, como rádio, podermos servir a comunidade além da transmissão dos programas e de toda a nossa programação. Estamos juntos no Debate 93. Ô, pastor Paulo, essa expressão, o céu está de bronze, é uma expressão que muita gente utiliza, né? Vai dizer, olha, o céu parece estar de bronze. Eu tô orando, não tá acontecendo nada. É a sensação que a pessoa tem, né? E aí o ouvinte diz, Deus concede pedidos mesmo que sejam contrários à sua vontade, porque parece que o céu está de bronze. Foi o seu destaque. Pois é, JR, essa expressão aparece lá no livro de Deuteronômio, na questão da maldição, né? Quando Deus fala assim, maldito será, a questão ali, quando Deus fala do céu de bronze, está ligada assim, não vai chover, não vai haver, a terra não vai ficar fértil, não vai se plantar, não vai se colher, então não tem nada a ver com oração. Ali o texto é outro, quer dizer, a gente está fazendo uma analogia até um pouco desconfortante, por quê? Porque aquele texto fala de maldição, maldito serás na terra, maldito serás no campo, e aí Deus, a questão da maldição ali é um castigo de Deus. Se o ouvinte acha que o céu está de bronze, ele está dizendo, com base em Deuteronômio, que ele está sendo castigado por Deus. E eu não creio que seja a maneira de Deus castigar o crente na dispensação da graça, fechando os céus e tornando-o de bronze. Não, eu creio que Deus está pronto para atender e ouvir, mas nem todas as orações serão ouvidas. Agora, a nossa percepção é que o céu está de bronze, mas não existe esse texto no Novo Testamento ligado à oração. Essa passagem fala do céu de bronze e da terra de ferro, mas também está relacionada à desobediência, lá nessa passagem. Então, quando realmente achamos que o nosso céu está de bronze ou está fechado, a gente está também falando que a nossa terra está infrutífera. Ou seja, se é assim, e nós muitas vezes, os crentes muitas vezes usamos essa passagem dessa forma, ou essa frase para nós mesmos, nós precisamos então entender o que está fazendo com que o meu céu fique de bronze. Já que hoje nós estamos no tempo da graça, nós precisamos entender que há uma desobediência. E se há desobediência, nós precisamos então saber aonde é que eu estou desobedecendo, né? Porque isso pode ser um ato falho, né? Ou seja, do inconsciente. Ele inconscientemente está declarando-se ou desobediente, ou sob a ótica da correção de Deus. Pode ser um ato falho. Exatamente. E está infrutífero também, na sua atitude, na sua vida. É uma analogia que ele está fazendo, exatamente. Né? Mas não é uma aplicação correta, sob o ponto de vista bíblico. Exatamente. Né? Então, é bom a gente frisar que nessa época estava relacionado à desobediência, realmente à maldição, à desobediência daquele povo. Ouvinte contando, já orei por 3 anos, esperei, pedi, implorei, mas Deus não fez o que eu pedi ou como eu pedi. Cheguei à conclusão de que os sonhos e os projetos são maiores que os meus, os de Deus. No final, olhando para trás, vi que Deus fez muito melhor do que eu pedi e eu nem merecia. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes. Eu sei que existem vários fatores que podem dar a sensação de que o céu está de bronze, já que a gente pegou essa expressão. O pecado pode ser um deles. A desobediência pode ser um desses fatores e outros mais. Mas um que eu quero destacar
é o fato de que é humano, nós somos humanos. A sensação de que Deus não está nos ouvindo me parece ser uma sensação muito inerente à natureza do ser humano, independente dele estar em desobediência. Lógico que num primeiro momento, quando essa sensação vem, a gente vem fazendo uma varredura na vida. Será que eu estou desobedecendo? Será que eu estou em pecado? Será que eu estou insistindo em alguma coisa que não é para insistir? A gente vem varrendo a consciência da gente, mas existe um fator que gera em nós essa sensação, que é esse, é o fato de sermos humanos. Eu sempre digo o seguinte: a oração, mesmo que esteja parecendo demorado o Deus ouvir a nossa oração, mas ela sempre nos aperfeiçoa como gente. A oração estreita a nossa comunhão com Deus. Meu irmão, mesmo que você não esteja percebendo resposta à sua oração, mas tenha certeza, seu relacionamento com Deus está sendo estreitado, sua comunhão com Deus está sendo estreitada, você está se aperfeiçoando como crente. Então, qualquer que seja o contexto, orar sempre nos aproxima de Deus. Então eu acredito que a gente precisa olhar a oração também por essa perspectiva, e não apenas em torno do fato de Deus ter que responder como nós queremos. Imagina alguém orando 20 anos por uma causa, e enquanto essa causa não acontece, ele está falando com Deus, ele está tendo comunhão com Deus. Agora, a questão é não transformar o tempo de espera num tempo de angústia. Eu acredito que o tempo de espera a uma resposta pode ser um tempo de adoração, um tempo de reflexão, um tempo de comunhão, de relacionamento com Deus. Este é o grande, abro aspas para a expressão, o grande lance, o grande desafio do nosso tempo de oração é transformá-lo num tempo de louvor, de adoração, de comunhão com Deus, e não num tempo de angústia. Acho interessante a riqueza do ser humano, da gente ocupar vários espaços ao mesmo tempo, né? Nesse momento da pergunta, o ouvinte e nós podemos nos transformar em vítima e Deus em algoz, né? Deus não quer atender, Deus não me ouve, etc, etc. E desqualificamos a um Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, que sabe o final antes do princípio. Então, é importante um debate como esse, as contribuições que estão sendo dadas, para a gente se colocar no nosso devido lugar. Mesmo um metal precioso como o ouro, ele se purifica sob muita tensão, sob fogo, sob pressão. Não seria diferente da gente, né? Então, o que Deus faz, na verdade, quando demora, certamente está pesando a nossa orações, está buscando, né, o princípio que está nos movendo. Outra coisa que eu também coloco para encerrar nessa parte aqui, que o que Deus faz é para o nosso bem. É difícil aceitar isso, né? É difícil aceitar, e quando ele pergunta, Deus pode atender mesmo contra a sua vontade? Olha a nossa ousadia, né? Quando a gente se coloca nessa posição, nós estamos dizendo que Deus falhou. É o contrário, né? Há o precedente lá em Sodoma e Gomorra, por exemplo, quando Deus informa a Abraão que vou acabar a cidade, ele diz: Senhor, se tiver 50, se tiver 40, se tiver não sei mais do que, né? Então, Deus pode mudar o seu posicionamento só para nos agradar. Esse é um Deus fantástico. Olha aqui, minha gente, ouvinte dizendo: JR, eu esperei 20 anos para encontrar o meu esposo. Depois de 20, eu agora estou com 38, encontrei a pessoa que vai ser o meu esposo, vou casar. Jesus me preparou primeiro para depois mandar a minha bênção. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes, outro ouvinte dizendo: por enquanto eu murmurava, eu não recebia nada. Isso. Será que nesses 18 anos ele nunca murmurou? Porque tem gente que não leva muito a sério que a murmuração, ela é abominável aos olhos do Senhor. Por outro lado, tem promessas que Deus me fez há mais de 10 anos que estão se cumprindo agora. E tem pessoas que falam que quando paramos de pedir, é aí que Deus responde. Eu gostaria que os debatedores me esclarecessem isso, por gentileza. Parece até aquela gravidez inesperada, né? A pessoa trabalha, toma remédio, faz isso, para depois, quando parece que esquece o assunto, engravida. Então a ideia aqui é esta, dizem que quando paramos de pedir é que Deus responde.
Quero saber a opinião dos companheiros sobre esse assunto. A outra é, um outro ouvinte aqui, isso é no Face, agora no WhatsApp. Dependendo do que essa pessoa esteja pedindo, e se Deus ainda não respondeu, talvez ele não seja merecedor desse milagre. Eu quero saber a sua opinião, ouvinte, no Debate 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas, de domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Olha, gente, nós realizamos uma entrevista que foi editada para que a gente possa ter aqui pedacinhos dela todos os dias, acompanhando um pouquinho dessa entrevista com o Dr. Deltan Dallagnol, uma entrevista que foi feita antes da palestra dele na primeira Igreja Batista do Recreio. O ambiente é uma sala pastoral, você vai acompanhar um pouquinho desse som, desse áudio e vai participar conosco dessa entrevista, que é muito importante dentro dessa campanha que a 93 FM abraçou, as 10 medidas contra a corrupção. Nós estamos juntos nessa campanha, acreditando muito na mudança dessa história. 93 FM. Campanha contra a corrupção. Dr. Deltan Dallagnol, muito obrigado por nos atender. É um privilégio muito grande estar com o senhor nessa empreitada, nessa jornada que você tem desenvolvido. Eu quero agradecer em nome da Rádio 93 FM e pedir ao senhor que traga-nos aqui uma explicação a respeito dessas 10 medidas contra a corrupção. Muita gente já abraçou, graças a Deus, e muita gente está tomando conhecimento, e agora com a sua explicação e o seu desafio, eu tenho convicção que nós vamos ter muito mais gente. Como nasceu isso e quais são os objetivos centrais? Muito obrigado, JR, pelo convite, muito obrigado à Rádio 93 FM, obrigado também ao pastor Wander que nos acompanha aqui. É uma honra para nós estar falando com vocês e com os ouvintes da rádio. Essas medidas, elas surgiram quando nós percebemos que a sociedade estava colocando sobre a Lava Jato uma expectativa de transformação que nós não somos capazes de entregar. A sociedade espera que nós tenhamos um antes e um depois da Lava Jato, que a Lava Jato mude o nosso país. Mas a verdade é que a Lava Jato trata de um tumor quando o sistema é cancerígeno. Tratando o tumor, que é a Lava Jato, o melhor que nós podemos conseguir é a recuperação do dinheiro desviado e a punição dos corruptos e corruptores. Mas o problema é que, ao mesmo tempo que nós tratamos desse tumor, vários outros tumores estão surgindo, outros casos de corrupção surgem a todo momento. Se nós queremos mudar essa realidade de corrupção sistemática e endêmica, nós precisamos atuar sobre as causas ou condições que favorecem a corrupção na proporção em que ela existe hoje no Brasil. Pensando nisso, nós passamos a gestar medidas que atuassem sobre o sistema, que mudassem essa realidade, com base em estudos nacionais e internacionais e na experiência nacional e internacional. Essas medidas foram gestadas lá na força-tarefa do caso Lava Jato em Curitiba, foram levadas ao conhecimento e para a revisão de vários especialistas por todo o país. A partir daí foram conduzidas ao Procurador-Geral da República, que gostou delas, revisou-as, consultou novos especialistas, fez por fim uma consulta pública e fechou esse pacote contra a corrupção. Quanto tempo para a construção das 10? Eu diria que o processo de amadurecimento em relação a elas vem de longa data. Desde que eu voltei da minha experiência de mestrado em Harvard, eu gostaria de promover mudanças porque o nosso sistema não funciona. Basta nós pararmos para pensar quantas pessoas, grandes corruptos que nós conhecemos, que foram processados da primeira à última instância que se encontram presos. Dificilmente alguém lembra de um exemplo. No caso Mensalão, nós temos que lembrar que foi um caso julgado diretamente no STF, não passou da primeira à última instância, foi um ponto fora da curva. Agora, na regularidade, de modo ordinário, quantas pessoas vão parar atrás das grades por corrupção? Isso é raro, para não dizer que não acontece absolutamente nunca. De duas umas, ou nós temos um país sem corrupção, ou o nosso sistema não funciona. A realidade, infelizmente, é que o nosso sistema não funciona e que nós precisamos mudar isso. Então, há um bom tempo atrás, nós já analisávamos o sistema. O Ministério Público Federal desenvolveu uma larga experiência no combate à corrupção, conhece os nós do sistema, onde o sistema não funciona, onde ele gera problemas, e nós usamos toda essa experiência de modo construtivo, o que se somou a estudos que são preparados desde longa data, estudos de autores renomados como Suzy Rose Ackerman, da Universidade de Yale, como Robert Klitgard, uma das maiores autoridades sobre corrupção no mundo, e tudo isso foi usado para a construção desse pacote. A construção concreta, a redação, a revisão, deve ter durado cerca de 6 meses.
Essa matéria continua, você vai continuar ouvindo amanhã a sequência dessa entrevista, a cada dia uma parte, você vai acompanhando e com certeza será extremamente inspiradora para muita gente que está nos acompanhando, que não aguenta mais essa roubalheira num país tão rico e tão bonito, tão especial quanto o nosso. É uma movimentação especial, ela está acima de qualquer ação política, partidária. O objetivo é simplesmente e tão somente apoiar essas 10 medidas que são gestadas pelo Ministério Público para que finalmente a gente possa ver mudanças como essas que estão acontecendo aí, hein? Tem gente preso que você nunca imaginou que seria e tem gente na expectativa. Ó o japonês, hein? O japonês tá em todas, hein? O japonês bate na porta de alguém, hein? A turma tá, ó, se preparem, porque vem muita coisa boa por aí aqui no 93 FM. Estamos juntos nessa campanha que é super especial. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Vou voltar aqui às perguntas, minha gente. Vou começar aqui pelo Face, hein? Tem pessoas que dizem que quando paramos de pedir, é aí que Deus responde. Gostaria que os debatedores me esclarecessem isso, por gentileza, pede a nosso ouvinte. Eu substituiria essa palavra parar de pedir por uma postura, digo, quando o nosso pedido deixa de ser um pedido de angústia, de desespero, de reclamações, de questionamentos, e passa a ser um pedido fruto de uma entrega, de uma confiança, de uma submissão, de confiança no caráter de Deus, quando você transforma a sua expectativa numa espera serena, com quietude de alma, eu acredito inclusive que isso é fruto de um amadurecimento no processo. Eu acho que o processo de espera por um pedido pode passar por várias etapas, etapas de angústia, etapas de desespero, de questionamentos, e eu acredito que essas etapas não estão apropriadas para que Deus nos atenda, né, em muitos casos, mas quando isso se transforma numa entrega, numa submissão, numa confiança, eu acredito que aí esse pedido está pronto para ser atendido por Deus. JR, eu vou pegar a palavra do procurador, uma frase que ele disse que eu achei muito interessante. Isso aí é um ponto fora da curva. Não existe, porque qual o embasamento? O que a pessoa diz? As pessoas dizem por aí. Nós não temos que nos atrelar, não se faz teologia pela experiência das pessoas, mas pelo que a Bíblia diz. Deus ouve todas as orações, mas Deus não atende a todas as orações. A grande questão é que nós oramos querendo fazer Deus mudar de ideia. E isso é um contrassenso. Deus tem a sua vontade em relação a nós. Nós temos que orar de acordo com a vontade. Agora, Deus também pode colocar na nossa mente que a nossa oração, ela está sendo infrutífera. Eu vou pegar o exemplo de Paulo. Por 3 vezes eu orei ao Senhor para que me tirasse o espírito da carne. Aí Deus falou com ele: Paulo, não adianta você orar, a minha graça te basta. Então Deus é um Deus de compensações. Às vezes nós não podemos achar que a gente vai alcançar tudo que a gente deseja. Eu tenho essa consciência plena. O mundo, como eu já disse, não é a arte do desejável, mas do possível. Então nem tudo será possível. Deus ouve as orações, sim, mas Deus não atende a todas. Agora, nós também não podemos transitar no campo do talvez. Talvez Deus tenha feito isso, talvez Deus, então, ele esteja em pecado, talvez Deus não. Nós não trabalhamos assim. Quando existe uma questão em que Deus não nos atende, a gente tem que se conformar. Ana orou, segundo os estudiosos, 24 ou 25 anos para Deus dar Samuel. E aí, com 10 anos, ela podia dizer: bom, Deus não vai me atender mais. Com 15 anos, Deus não vai me atender mais. Com 20 anos, da mesma forma. Então nós precisamos entender o seguinte: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se Deus ouve, atende, é uma questão dele. Agora, nós temos que continuar orando. A Bíblia diz: orai sem cessar. Se você tem um pedido coerente, um pedido possível e impossível, mas que esse seu impossível seja algo que você precisa, continue orando. Se a resposta não vir, a vontade de Deus foi satisfeita na sua vida. Deus não quis, bendito seja o nome do Senhor. Continuar orando com fé, sem murmurar, né? Porque às vezes a gente desiste. Desiste como? Não de orar. Ora, mas acaba de orar,
desacreditando. Ora, acaba de orar, daqui a pouquinho murmura. Deus não vai me atender, Deus esqueceu de mim. Então a gente tem que orar pedindo a vontade de Deus para nossa vida. E não chegar a Deus pedindo só aquela bênção que quer, aquele milagre, mas não quer também aguardar com fé, aguardar em adoração, aguardar em edificação, porque a gente é imediatista. A gente quer aquele momento, aquela hora, é aquilo que a gente quer. E esquece que Deus tem o tempo dele para cada um. Além do tempo, existe, como já foi dito anteriormente, a vontade de Deus, compreendendo isso, né? Enquanto você não sabe a vontade de Deus sobre aquele assunto, você continua orando, a Bíblia diz que você deve clamar, orar e tal, mas se existem algumas considerações, por exemplo, uma pessoa às vezes uma senhora já com idade avançada aí, quase com 100 anos, ela não pode falar assim, eu queria engravidar, correto? Não, mas assim como Sara engravidou, eu quero engravidar, tá entendendo? Então tem certas coisas que você diz assim, olha, Deus pode? Deus pode? Não, eu não tenho dúvida. Mas qual não é isso? propósito? Não é isso? Agora, tem certas coisas que você diz assim, mas peraí, é isso mesmo? Tem certas coisas que são, às vezes, com outros objetivos, né? E tem aí aquilo que para o homem é impossível, para Deus não é impossível, mas existe um senso, um propósito naquilo que Deus faz. E aí, tá claro aqui estabelecido que vocês respondem a essa ouvinte que nos encaminhou pelo e-mail. Agora, pelo pelo WhatsApp agora, pelo Face, agora o WhatsApp, o ouvinte diz, olha, e se Deus ainda não respondeu, talvez ele não seja merecedor desse milagre. O que, de certa forma, piora bastante a situação daquele que já está angustiado pela espera, ao se considerar não merecedor, não é? Eu não sei se alguém se recebemos tudo pela graça, o que vocês têm dito, então nenhum de nós merece, é fruto da graça. E se é graça, nós entendemos que todos estamos iguais, é isso? É isso, companheiros? Como responder esse ouvinte aqui do nosso WhatsApp? Então, a questão da cobrança de parar de orar é uma insanidade, né? Orar sem cessar, então, talvez tenha que mudar a atitude, porque quando a gente pede alguma coisa ao papai e à mamãe, a gente pede com carinho. Agora, se eu boto o dedo na cara do pai, eu não estou querendo relacionamento, não estou querendo ser atendido. A questão do merecedor, o JR já diz, ninguém é merecedor, né? Tudo é pela graça, é dádiva de Deus. A salvação é pela graça, a cura é pela graça, o milagre é pela graça, estar vivo é pela graça. Agora, aceitar ou não, aí sim está na nossa governabilidade. Tem gente que é abençoado e não reconhece. Tem gente que é ajudado e ignora, né? Então, está no centro da vontade de Deus. E ter calma, ter paz, né? Paciência, porque né? Deus sabe. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. É o texto. A paciência é muita fundamental. gente no nosso WhatsApp falando sobre exatamente isso, a questão também de conformidade com a vontade de Deus. Parece que há um entendimento dos nossos ouvintes. Olha, Deus tem uma vontade, a vontade do Senhor é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Deus sabe na hora boa isso vai acontecer. A hora boa é a hora certa, né? Isso vai acontecer. A vontade de Deus é melhor. Você está orando por uma coisinha, você pensou aí, eu queria hoje um arroz puro. De repente vem um risoto. De quê, pastor Rômulo? Risoto. Camarão. Oh. Olha aí, você está esperando, você está acreditando que a sobremesa hoje vai ser banana. Entendeu? E de repente vem o bolo de banana. Pronto, eu ajudei o senhor. Com sorvete. Não é isso, ou seja, às vezes vem a lenha. É que às vezes a gente entra numa tônica de solicitar, de pedir a Deus uma coisa específica, sem compreender que a vontade de Deus, ela vai além. E quando vai além, a gente às vezes não entende. Aí vem a pergunta. Dar um exemplo Pode, disso? claro. Olha só, olha o exemplo bíblico. 1 de Samuel 30. Quando Davi chega em Ziclag e vê que a cidade foi toda destruída, ele consulta a Deus e diz assim: Deus, eu devo perseguir esses camaradas? Eu vou alcançá-lo? Olha a resposta de Deus. Você deve ir, você vai alcançá-lo e você libertarás o povo. Ele não pediu isso, ele pediu a Deus se ele ia alcançar e se ele iria perseguir. E Deus disse além. Deus disse não só isso, como você vai reconquistar o seu povo. Então Deus atende além daquilo que nós pedimos. Ele pode fazer isso. A Bíblia diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Agora vamos lá, irmãos. Para você conhecer a vontade de Deus, primeiro,
você tem que ter relacionamento com Deus. Você tem que conhecer Deus. Como é que você vai descobrir ou saber a vontade de alguém com quem você não se relaciona? Isso se aplica, inclusive, a relacionamentos humanos normais, né? E também em relação a Deus. Então, você tem que ter relacionamento com Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Pastor Generoso destacou com muita propriedade. Na palavra se expressa a vontade moral de Deus. E não adianta você orar contra o que Deus já estabeleceu que já é aquilo ali. Então, tem gente querendo saber a vontade de Deus, mas não conhece Deus, não conhece a palavra, não tem relacionamento, não tem sensibilidade para perceber o direcionamento do Espírito Santo de Deus, que é vivo, que fala com a gente. O Espírito expressa a vontade de Deus, ele sabe a vontade perfeita de Deus, e o Espírito nos leva, nos impele a orar segundo a vontade de Deus. Então, a gente quer desbravar a vontade de Deus, mas antes de saber a vontade, você tem que conhecer Deus, você tem que ter relacionamento com Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus, e me parece que muita gente quer descobrir a vontade para daí obter o que quer, mas não quer desenvolver relacionamento com Deus. Aí complica. Eu acabei de ter uma notícia aqui sobre esse assunto. Eu estou acompanhando uma jovem senhora que há 3 anos atrás ela pediu um milagre. E era um milagre que era para aquele tempo, né? E por 3 vezes ela não teve esse milagre, essa bênção, que era um milagre para a vida dela, uma jovem senhora. E eu recebi a notícia ainda agora que esse milagre chegou triplicado, com bênção maior ainda. E naquela época eu falava para ela, aguarda o tempo de Deus. Pode ser que para você o tempo seja hoje ou foi ontem, mas para Deus o tempo é dele. Então ele vai preparar você para esse milagre. E esse milagre chegou, JR. Chegou esse milagre completo, de uma forma tremenda. Eu acabei de receber essa notícia. 3 vezes mais. 3 vezes mais. Então ela teve que ter paciência. Ela reclamava, achava que Deus tinha esquecido dela. Ela parou de reclamar. Pelo contrário, começou a adorar, ser edificada na presença do Senhor, buscar a presença do Senhor, o que o pastor falou, se relacionar mais com Deus. Pastora. E descansou no Senhor. E hoje ela recebeu agora a bênção. Pergunta do povo. São trigêmeos? Não. Não é nada disso? Pergunta? Não precisa dizer o que é não. Então pode ficar aí, porque eu só estou aqui para fazer o povo. Eu estou representando aqui, porque conta 3 vezes mais, 3 vezes mais. Porque foi uma benção muito completa. Perfeito. Agora uma de nossas ouvintes diz o seguinte: JR, eu sou casada há 9 anos e há 2 estou tentando engravidar. Por isso que eu fiz a intervenção. Fiz todos os exames, tá tudo certo. Mas não consigo. Tenho orado, clamado, mas parece que Deus não está me ouvindo. Ela conta, faço trabalho com comunidade carente, lá vejo meninas novas, já grávidas, até mesmo viciadas, mas eu me casei, eu fiz tudo certinho, me estruturei em nada, às vezes penso que não sirvo nem para ser mãe. Estou perdendo as minhas forças. Deus abençoe a todos. Compartilha a nossa querida ouvinte, trazendo uma palavra para nós aqui, mas ao mesmo tempo é aquela pessoa que está olhando para o lado e dizendo assim: poxa vida, olha, aquelas menininhas ali que não deviam engravidar, estão engravidando. Deus tem dado a elas essa bênção e eu estou aqui fazendo tudo certinho. Isso é uma dor, não é, pastora? É verdade. É verdade. E eu tô com uma filha há 1 ano, buscando engravidar também. E eu falei com ela: filha, tem o tempo de Deus. Deus conhece você, conhece o bebê que virá. Então o tempo de Deus para esse bebê não é agora. Aguarda mais um pouco. Fica tranquila, que no tempo ele chegará. Deixa eu só falar sobre esse assunto que eu não falei, não coloquei minha opinião. Vai lá, pastor, fala a nossa lógica cartesiana, ocidental, não é? Nem sempre é a mais adequada, né? Tem que ser para agora. E se não for agora, tá errado. Então, é preciso ter paciência também, e é preciso esperar a resposta daquele que sabe mais do que nós. Não é só a nossa opinião que é importante, né? A opinião de Deus tem que ser colocado, tem que ser levado em consideração. Eu chamo a atenção para esse senso de indignidade muito mencionado aí pelos nossos ouvintes, porque eu acho que o senso de indignidade é
produtivo, é positivo, é proveitoso quando a gente usa isso para depender da graça de Deus, para saber que é pela graça, a gente não merece mesmo e é pela graça. Agora, quando você pega esse senso de indignidade para se diminuir, para se achar menor, inferior, eu chamo a atenção para o seguinte: o diabo muitas vezes se utiliza desse sentimento que é equivocado, que não é bíblico, e começa a dizer assim: você não merece mesmo, você pecou lá atrás, você fez isso, você fez aquilo, não adianta você orar porque você não merece. Então é bom a gente tomar cuidado com esse senso de indignidade, né? Eu não mereço, por que o outro tem e eu não tenho? Por que ele... Eu me lembro, eu vou entrar numa questão assim muito pontual, batismo com o Espírito Santo. Eu buscava isso para minha vida durante os primeiros anos de conversão, 3, 4 anos, e eu via pessoas novinhas convertidas serem batizadas com o Espírito Santo com dias de convertidos, chegavam na igreja, buscavam o batismo com o Espírito Santo sem nem saber direito o que era isso, e eu via algumas pessoas sendo batizadas e eu olhava assim: gente, eu creio no batismo, eu creio nos dons, eu creio que Deus ainda... E eu levei alguns anos para receber. Então cuidado com esse comparativo, né? Ele merece, e por que ele já recebeu e eu não recebi? O parâmetro não pode ser esse. Vocês disseram o tempo inteiro que no meio dessa caminhada, se a caminhada é na presença de Deus, Deus vai ministrar a paz. É porque ele tem a paz que excede a todo entendimento. Ou seja, ainda que a espera seja longa, você imagina uma mãe, né? Porque quem quer ter um filho já é mãe. Ela só não gerou. Ela já tem um ministério da maternidade. Essa nossa ouvinte que vai e cuida de criancinhas e que cuida de jovens mães, ela é mãe. Ela não gerou, entendeu, ouvinte? Você não gerou, mas você já tem o ministério da maternidade, que é uma coisa impressionante. Ao longo dessa caminhada é necessário que haja paciência, mas como ter paciência se o que nós temos é uma absoluta e constante impaciência? A salvação pela graça de Deus é que Deus nos dá a paz. Se esta paz é de Deus, ele vai fortalecendo a nossa vida e nós vamos caminhando no passo a passo. Ainda que nós estejamos esperando há um bom tempo uma mudança que não acontece, ainda que aquele pedido que a gente faz e que a gente estabelece como importante diante de Deus, ele não se concretize, ainda assim nós vamos continuar servindo ao Senhor. Tudo que Deus faz é bom e o tempo de Deus é o melhor tempo para nossa vida. Às vezes é tempo de esperar só mais um pouquinho, só mais um pouco. Minhas forças estão chegando ao fim. Eu lutei com tudo que há em mim. Meu milagre ainda não chegou. Levantei a ti o meu clamor. Já disseram que esse é o meu fim, mas olho pra ti, eu olho pra ti, Senhor. Já disseram que esse é o meu fim, mas olho pra ti, eu olho pra ti, Senhor. É só mais um pouco que as lágrimas rolam, só mais um
exercício da paciência, da fé, da perseverança na presença do nosso Deus e Pai. Perseverante é aquele que continua a crer apesar de todas as evidências contrárias. Persistente é aquele que não desiste apesar de tudo que não acontece, daquilo que não se vê, daquilo que não se percebe, mas tem da parte de Deus a confirmação. Nós cremos com base na palavra, sempre cientes que a vontade de Deus é melhor. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Frase difícil, hein? Mas dita por Jesus e ensinada por ele na prática. E nós, como cristãos, precisamos aprender. Que Deus te abençoe e te fortaleça todo dia e cada dia mais. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje. Você acredita que Deus concede pedidos mesmo que sejam contrários à vontade dele? 56% dos nossos ouvintes por telefone dizem que não acreditam, mas 50% continuam empatados lá no nosso site. Quero agradecer, obrigado você ouvinte, Marcela, obrigado a você participando conosco aqui no nosso debate 93 de hoje. Uma outra ouvinte dizendo: Jota, eu tô abandonada, é assim que eu me sinto, abandonada. Meus irmãos e amigos da igreja me deixaram de lado desde que me afastei por problemas na minha casa. Aí eu sofro demais com descaso e me sinto fraca, excluída e nem um pouco amada. Há guerras que devemos lutar sozinhos, sem a ajuda de ninguém. Será que como igreja estamos nos tornando egoístas e voltados apenas para nossos próprios problemas? Por que há tanta gente na igreja e ainda assim aqueles que se sentem solitários? Como não guardar mágoa de quem nos deixou sozinhos na batalha? Será que eu é que estou carente demais interpretando mal os meus queridos irmãos? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93, aqui na Rádio 93 FM. Sempre muito bom ter a sua participação e a sua opinião com a gente. Impacto 93. Andréia Maier aqui do nosso estúdio, a nossa diretora da 93 FM. Vem aí mais uma super edição do nosso Impacto 93. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos debatedores. Bom dia você que está aí do outro lado. Obrigada pela sua audiência. E é isso mesmo, já está confirmado o Impacto 93 do ano de 2015, porque 2014 foi um sucesso no Parque Madureira, milhares de pessoas foram atendidas, fechamos, você que teve lá ano passado, lá no Parque Madureira, foi atendido, a gente teve um show também com a Aline Barros, infantil, no final de 2014, né, nesse evento, e a gente planejou agora para esse ano, já está tudo confirmado, pro dia, agora vai ser na Baixada, JR. Que beleza! Alô Baixada, alô Nova Iguaçu! Opa! A gente vai estar lá na Vila Olímpica de Nova Iguaçu, dia 17, a partir das 10 da manhã, com vários serviços, entre eles emissão de segunda via das certidões de óbito, casamento e nascimento, primeira e segunda via de identidade, isenção para a segunda via do RG, reconhecimento de paternidade e registro tardio, serviços de saúde, corte de cabelo, balcão de empregos e muito mais, JR. Então essa vai ser a ação social que vai acontecer na parte da manhã. E no final, assim, lá para as 5 horas da tarde, mais ou menos, a gente vai ter um trio elétrico com a presença de Saranda Terra Ferida, Beatriz, Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, Elaine Martins, e ainda a gente está esperando outras confirmações. Então vai ser um dia sensacional de prestação de serviço. A gente fica muito feliz de poder proporcionar, de poder estar junto aí. A gente está com apoio. A realização do evento ele é da 93 FM, com apoio total da Prefeitura de Nova Iguaçu e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, tá? E a gente ainda tem aí a participação do apoio do Colégio Futuro VIP, da Full Pneus, da Unig e da Embeleze. Então, assim, vai ser um grande dia, assim, a equipe toda animada, né? A equipe 93 animada, vamos ter voluntários, locutores lá, apostas, todo mundo para ajudar e atender ajudar a população, né? Com todos esses serviços, para tirar uma carteira, enfim, balcão de empregos. Super interessante, assim, num projeto como esse, é que a rádio está aqui
A rádio é uma prestadora de serviços para a comunidade como um todo, 24 horas por dia, já há tantos anos, mas ir além, né? É estar um pouquinho mais na outra ponta, é estar lá conversando com as pessoas, não apenas para oferecer uma música, para ter a participação delas, mas especialmente oferecer um serviço que é uma necessidade que o nosso povo tem. E a 93 FM, através da Andréia, abraça essa causa. Esse Impacto 93 é para abençoar. Alô, Baixada! Alô, Nova Iguaçu! Estamos chegando aí, Vila Olímpica! 17 de dezembro, é sábado. Dia 17 de dezembro, o que dia é? Quinta-feira? Quinta-feira, 17 de dezembro, quinta-feira, olha que horário maravilhoso, 10 da manhã. Tá todo mundo de férias. Vila já. Olímpica, poxa, é o clima de Natal. Vai ter brinquedo pras crianças. Vai ter brinquedo? Pra pular, né, JR? Pula. Esse negócio pula-pula. Tem um pula-pula pra adulto também, que é muito bom, não, hein? JR, você não vai no pula-pula. Não, eu não vou de jeito nenhum. Se eu pular ali, eu vou ficar ali. Mas tem gente que gosta e pula bem. Também. Vai ter ambulância? Vai ter ambulância. Aí eu já animei. Se você quiser pular, eu até deixo. Aí eu já animei. Se tiver uma UTI móvel ali, já anima, né? Então, 17 de dezembro. A gente vai aí passando todas as informações. A cada confirmação de um novo serviço que a gente fechar, a gente vai passando. Ore por nós, ore por esse evento, para que ele seja uma bênção. E é isso, essa é a novidade aí, uma das novidades de dezembro. E vem mais por aí. Final de ano abençoado. Obrigado, Andréia Maia, presente aqui no nosso estúdio, trazendo essa palavra do lançamento do Impacto 93 2015. Eu pude ver a semente crescer, tempo de nos preparar para colher muito mais. Meus celeiros transbordarão e o seu fruto será para toda a nação. Estamos juntos no Debate 93. Obrigado aqui aos nossos companheiros, pastor Paulo Afonso Generoso, forte abraço, querido. Obrigado a você, JR. Queria convidar o povo para estar conosco hoje às 19h30 no Encontro com a Palavra na Assembleia de Deus Betel, Rua Toledo Pisa, 770, São Miguel, São Gonçalo, a terra de gente boa. Gente boa, turma boa. Muito obrigado, pastora Nadiege, a nossa menina da mesa de hoje. Obrigada, JR. Eu quero deixar aqui um abraço, um beijão para aniversariante, uma amiga mesmo querida, que é a Ângela Sena. Ângela, um beijo. Deus continue te abençoando. Quero mandar também um beijo para as minhas filhas Nadiele e Michele, que vocês estejam sempre sendo fortalecidas pelo Senhor. Deus abençoe a todos. Um beijo para todos os nossos ouvintes. Obrigado, pastor Rômulo. Obrigado, um forte abraço, querido. Gente, eu que agradeço, um forte abraço para todo mundo. Eu queria só finalizar deixando aí para o pessoal que nos ouviu o seguinte: transforme o tempo de espera num tempo de relacionamento, de adoração, de submissão. Se encante mais com o abençoador do que com a bênção. A Bíblia diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Deus abençoe vocês, um grande beijo para o povo de Caxias. Em especial, quero mandar um abraço, um beijo para todas as MMCs, Mulheres Maranata de Caxias. E a minha esposa, que está aqui do meu lado hoje, pertinho no estúdio, que quase nunca acontece. Um beijo para você, querida, um beijo a todos. E até a próxima, se Deus quiser. Pastor José Magalhães Furtado, Deus abençoe sempre, querido. Amém. A mulher de fluxo de sangue, por 12 anos, ficava chorando dentro de casa. Ela decidiu sair pra rua, correr atrás de Jesus, tocou em Jesus e foi curado. Moça, corra atrás de Jesus e seja curado, seja abençoado. Amém. Muito obrigado aqui aos companheiros. Nós vamos orar juntos, pedindo ao pastor Paulo Afonso Generoso, registrando a nossa gratidão a Deus. A pastora Nadiege, no último sábado, também completou mais um ano de vida. Está mais nova do que nunca. Isso é um privilégio nosso tê-la aqui no nosso Debate 93. Também vamos orar por ela. Vamos apresentar o tema de hoje, a vida dos nossos ouvintes, a luta de muita gente para estar de pé e para ter fé, apesar de todo o tempo de espera. Nós vamos também orar, como temos orado sempre, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Pai querido, entramos na tua doce presença para te agradecer pela feliz oportunidade que tivemos de estar aqui nesta manhã para orientar os teus filhos por este debate, a que eles esperem no Senhor a sua bênção. Pedimos assim que abençoe a cada ouvinte, a cada pessoa, aqueles que estão enfermos, estenda suas mãos para curar, porque o Senhor tem poder para nos dar além daquilo que pedimos ou pensamos. Agradecemos também pela vida da nossa pastora, que
completou mais uma primavera, que o Senhor a abençoe a direção da rádio, abençoe os enlutados, os enfermos e a todos que se sintam, ó Deus, desprezados, abandonados, que a tua boa mão esteja sobre eles, para que eles possam saber que o Senhor é aquele que está conosco e o nome de Jesus será glorificado através das nossas vidas. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.